Aqui quem fala é a professora Fernanda e hoje nós vamos conversar sobre equação do segundo grau. Bom, nós já vimos o que são raízes de uma equação, já vimos alguns exemplos com relação a isso, e agora nós vamos aprender a determinar as raízes da equação, encontrar as raízes da equação. A gente vai começar pelas equações incompletas, porque é mais fácil encontrar raízes das equações incompletas. No primeiro caso, a gente vai estudar equações no formato ax² mais c igual a zero, ou seja, equações onde b é igual a zero. Exemplo 1. Qual a medida do lado do quadrado cuja área mede 81 centímetros quadrados? Bom, eu tenho um quadrado, né? Então, já que eu quero descobrir a medida do lado desse quadrado, eu chamo os lados de x. Já que eu sei que a área é 81 centímetros quadrados, eu escrevo aqui, área igual a 81 centímetros quadrados. A área de um quadrado é base vezes altura, no caso x vezes x. A área do quadrado também pode ser escrita com a fórmula lado ao quadrado, que no caso dá o mesmo, né? Porque x vezes x vai dar x ao quadrado. E aqui se enquadra a fórmula que alguns usam, lado ao quadrado, x ao quadrado. Então, a gente encontra x ao quadrado igual a 81. Bom, eu sei que essa daqui é uma equação do segundo grau incompleta. O b, que é o coeficiente que acompanha o x, não aparece. Por isso ela é incompleta, b igual a zero. Agora eu vou voltar para a resolução da equação. Eu sei que x ao quadrado é igual a 81. E eu também sei que 9 ao quadrado é igual a 81. Então, eu já posso dizer que x é igual a 9. Existe uma conta que a gente faz com o 81, que dá 9. E essa conta é a raiz quadrada. Então, eu posso dizer que x é igual a raiz quadrada de 81. Se a gente for pensar em operação inversa, o ao quadrado que está no primeiro membro, a gente escreve no segundo membro como raiz quadrada, que é a operação inversa. Mas tem um outro detalhe. O menos 9 ao quadrado também dá 81. Porque menos 9 vezes menos 9, menos com menos dá mais. E 9 vezes 9 dá 81. Então, menos 9 vezes menos 9 também dá 81. Ou seja, a gente tem outra solução para essa equação, que no caso é o x igual a menos 9. Bom, nesse contexto, menos 9 não convém, porque o x é a medida do lado do quadrado. Contudo, menos 9 é a solução da equação x ao quadrado igual a 81. Bom, a gente tinha escrito antes x igual a raiz quadrada de 81. E a gente encontrou duas soluções, x igual a 9 ou x igual a menos 9. Só que 9 é a raiz quadrada de 81. Menos 9 não é a raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de um número é sempre o resultado positivo, que é ao quadrado daquele número. Então, como que a gente faz para resolver isso? Ao invés de escrever x igual a raiz quadrada de 81, a gente escreve x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. Significa que a gente vai fazer a raiz quadrada de 81 e vai pegar duas soluções. A solução positiva, que é a mais óbvia, a gente sempre pensa nela, mas a gente também pega o simétrico dela. O x igual a menos 9 nessa situação também é a solução da equação. A gente vai ter duas soluções simétricas. Nesse caso, o 9, que era raiz de 81, e o menos 9, que é menos raiz de 81. Então, a gente conclui que a medida do lado do quadrado é 9 centímetros. Vamos ver agora um segundo exemplo. A gente vai determinar as raízes da equação x ao quadrado menos 36 igual a zero. Na situação anterior, a gente tinha o termo independente já escrito no segundo membro, e isso nos ajudou a resolver. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar a equação e vou escrever o termo independente no segundo membro, x ao quadrado igual a 36. A gente usou a operação inversa, era menos 36 no primeiro membro, no segundo membro foi 36. X ao quadrado é igual a 36, então, assim como anteriormente, a gente vai escrever esse ao quadrado do x no segundo membro. E no segundo membro ele vai como raiz quadrada, que é a operação inversa. E a gente já sabe também que não somente raiz quadrada, e sim mais ou menos raiz quadrada de 36. Eu sei que 6 ao quadrado dá 36, então a raiz quadrada de 36 é igual a 6. E eu também sei que menos 6 ao quadrado dá 36.
Ou seja, menos raiz quadrada de 36 é igual a menos 6. Então, aqui onde x igual a mais ou menos raiz quadrada de 36, a gente tem duas soluções. X igual a mais ou menos 6. E o que esse x igual a mais ou menos 6 significa? Significa que eu vou ter duas soluções. X igual a mais 6 ou x igual a menos 6. Na situação anterior, a gente descartou o valor de x negativo e existia um motivo para isso. O x era o lado de um quadrado e o lado de um quadrado não pode ter uma medida negativa. Aqui não existe nenhum motivo que nos faça descartar o valor de x negativo. Então, a gente vai escrever no conjunto solução que os valores de x que satisfazem a equação são menos 6 e 6. A gente escreve sempre na ordem crescente, tá? O número menor vem primeiro, menos 6 e depois 6. Essa equação, novamente, tem duas raízes simétricas, menos 6 e 6. Vamos para a letra B. Eu vou determinar as raízes da equação 3x² menos 75 igual a zero. E vou agir como antes. O termo independente eu vou escrever no segundo membro usando a operação inversa. 3x² igual a 75. E já que a gente está usando a operação inversa e isso tem sido útil, eu vou continuar usando a operação inversa. Só que agora eu tenho 3x². Esse 3 que está multiplicando o x², ele vai para o segundo membro dividindo. X² igual a 75 dividido por 3. X², então, é igual a 25. Eu já sei que o ao quadrado vai ser escrito no segundo membro como raiz quadrada. E x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Agora, mais uma vez, explicando por que mais ou menos raiz quadrada de 25. Eu sei que o 5 ao quadrado é igual a 25 e eu também sei que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Mas existe um outro número que é ao quadrado dá 25, que é o menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado também dá 25. Só que a raiz de 25 não é menos 5. Eu vou escrever menos raiz de 25 é igual a menos 5. Por isso, quando a gente pega o ao quadrado e escreve no segundo membro em forma de raiz quadrada, que é a operação inversa, por isso ele vem junto com esse mais e esse menos. Significa que a gente vai pegar os dois simétricos que ao quadrado dão 25. Que no caso, aqui seria mais ou menos 5. E o que significa esse x igual a mais ou menos 5? Significa que eu aceito duas soluções, x igual a mais 5 ou x igual a menos 5. E no conjunto solução, de novo, eu vou colocar as duas soluções, as duas raízes. O conjunto solução contém os números menos 5 e 5. O menos 5 é menor, eu escrevo primeiro, e o 5 é maior, eu escrevo depois. Mais uma vez, nós encontramos raízes simétricas. Na letra C, a gente vai determinar as raízes da equação 4x² mais 100 igual a zero. E vai agir da mesma forma, usando as operações inversas. 4x² mais 100 igual a zero significa que 4x² é igual a menos 100, porque o mais 100 vai ser escrito no segundo membro com a operação inversa da soma, que é a subtração. E agora o 4, que está multiplicando o x², vai ser escrito no segundo membro dividindo. X² é igual a menos 100 dividido por 4. X², então, é igual a menos 25. E agindo como a gente já tem agido, o ao quadrado vai ser escrito no segundo membro em forma de raiz, e ele vem com mais ou menos junto. X igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Só tem um problema. A gente sabe que 5 ao quadrado dá 25, e a gente também sabe que menos 5 ao quadrado também dá 25. Não existe um número real que ao quadrado dê menos 25. Então, a gente diz que nessa situação o x não pertence aos reais, e o nosso conjunto solução é um conjunto vazio, porque nos reais não existe um valor de x que satisfaça a essa questão, raiz quadrada de menos 25. No conjunto dos reais, que é o conjunto de todos os números que a gente conhece por enquanto, não existe um valor que ao quadrado dê o resultado negativo. Por isso, o nosso conjunto solução é um conjunto vazio. Agora, por que eu disse por enquanto? Porque no futuro vocês vão conhecer um outro conjunto. E esse outro conjunto vai ser capaz de resolver essa situação. Por enquanto, a gente fica assim, solução conjunto vazio. Agora eu vou pedir que vocês pausem o vídeo para resolver essas três equações. Resolvam e daqui a pouco a gente corrige. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo. A gente vai corrigir a letra D, x² menos 81 igual a zero.
O menos 81 eu escrevo no segundo membro, x ao quadrado igual a 81. O ao quadrado vai para o segundo membro em forma de raiz, e a gente não pode esquecer que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. A gente já viu anteriormente o motivo. Então, x igual a mais ou menos 9. Isso significa que eu aceito duas soluções, x igual a mais 9 ou x igual a menos 9. Então, o conjunto solução contém os números menos 9 e 9. A gente vai agora para a letra E. 5x ao quadrado menos 80 igual a 0. 5x ao quadrado igual a 80, porque o menos 80 vai ser escrito no segundo membro, agora com a operação inversa, que é a soma. E o 5 que está multiplicando no primeiro membro vai ser escrito no segundo membro, agora dividindo. X ao quadrado igual a 80 dividido por 5. Portanto, x ao quadrado igual a 16. Esse ao quadrado, no primeiro membro, vai ser escrito no segundo membro em forma de raiz quadrada, e a gente não pode esquecer que ele vem com mais ou menos a raiz quadrada de 16. Consequentemente, x é igual a mais ou menos 4. Isso significa que nós temos duas soluções, x igual a mais 4 ou x igual a menos 4. O conjunto solução, então, contém essas duas raízes, menos 4 e 4. Letra F, determine as raízes da equação 3x ao quadrado mais 48 igual a 0. Esse mais 48 vai ser escrito no segundo membro, como ele estava somando, agora ele vem subtraindo. 3x ao quadrado igual a menos 48. X ao quadrado, então, vai ser menos 48 sobre 3, porque o 3 estava multiplicando e agora o 3 está dividindo no segundo membro. X ao quadrado é igual a menos 16 e x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 16. E aí a gente encara o mesmo problema de antes. Eu sei que 4 ao quadrado é igual a 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Não existe um número real que ao quadrado dê menos 16. Por isso a gente diz que x não pertence aos reais e o conjunto solução é o conjunto vazio. Agora o terceiro exemplo, determine os zeros da função f de x igual a 3x ao quadrado menos 27. Nós sabemos que essa função é representada por uma parábola com concavidade voltada para cima porque o a é positivo, nessa situação a igual a 3. Eu vou traçar aqui o eixo x e nós temos dois pontos de interseção. As duas interseções com o eixo x são esses dois pontos que eu marquei agora e eles se chamam zero da função. Eles aparecem quando a gente iguala a função a zero, porque no eixo x, y é igual a zero. Então, eu vou escrever isso aqui. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. E agora virou uma equação parecida com aquelas que a gente estava resolvendo. 3x ao quadrado é igual a 27, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3, x ao quadrado é igual a 9, e agora o ao quadrado vai ser escrito no segundo membro, em forma de raiz. Raiz quadrada é a operação inversa da potência. X igual a mais ou menos raiz de 9. X igual a mais ou menos 3. Isso significa que x é igual a 3 ou que x é igual a menos 3. Então, os zeros da função são menos 3 e 3. Último exemplo desse caso, resolva a equação x ao quadrado menos 27 igual a 22. Nessa equação, o fator diferencial é que eu tenho menos 27 no primeiro membro e tenho 22 no segundo membro. De qualquer maneira, eu não tenho nenhum termo x, não tenho coeficiente b, então b é igual a zero. Então, eu vou continuar resolvendo da forma como nós vínhamos resolvendo antes, usando a operação inversa. Vou copiar aqui a equação e vou escrever o menos 27 que está no primeiro membro, vou escrever no segundo membro usando a operação inversa, que é somar. X ao quadrado é igual a 22 mais 27. X ao quadrado é igual a 49. X é igual a mais ou menos raiz de 49. Então, x é igual a mais ou menos 7. Isso significa que x pode ser mais 7 ou que x é igual a menos 7. O conjunto solução, então, dessa equação é menos 7, 7. Eu espero que você tenha gostado de resolver as suas primeiras equações do segundo grau. Não perca a próxima aula, a gente vai continuar resolvendo equações do segundo grau incompletas, só que onde c é igual a zero. Então, até lá e bom trabalho!